Que Deus abençoe os nossos irmãos. Se sinta à vontade na casa do nosso Deus nesta manhã. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé nesta manhã, para nós passar a palavra ao nosso evangelista Sérgio, que vai ministrar, querida, aos nossos corações nesta manhã. E eu tenho certeza que no final desse culto, você vai sair daqui tomando posse da palavra, e Deus vai falar com você nesta manhã, em nome de Jesus. Levanta a tua mão para cá, vamos orar pelo servo do Senhor nesta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, está aqui o teu filho, Pai querido, que vai ministrar, Senhor, a tua palavra nesta manhã. Senhor, fale conosco, Pai querido. Usa o teu servo, Senhor, mais uma vez, Senhor, em cima desse altar, Senhor. Transborda, Senhor, com a tua palavra, Senhor, que possa preencher, Pai querido, o vazio, Senhor, de cada um nesta manhã, Senhor. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Desejo cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Por favor, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo de número 4, versículo 1. Enquanto vocês procuram, eu quero louvar a Deus por mais uma vez poder estar na sua presença, neste culto pela manhã, culto da família, onde Deus tem reservado esse momento para que possamos estar na sua presença, nos alimentando da sua palavra, para que possamos enfrentar mais uma semana desafiadora. Deus abençoe a vida do pastor Carlos e de todos os amados irmãos, em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 4. Eu quero ler do versículo de número 1 ao versículo 13. O texto fala da tentação de Jesus. E hoje eu vou ministrar sobre por que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Eu gostaria que vocês tomassem nota, prestassem bem atenção, que Deus tem algo para falar conosco nesta manhã. Versículo de número 1. Deus abençoe, sejam bem-vindos a todos que estão na live. Abra o seu coração, tenho certeza que o Senhor também falará com vocês. Versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-a a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito:
Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem, e te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Versículo 13. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Se você puder, tome seu assento, aplauda o nome de Jesus. Se é para Ele, bata mais forte. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Redobre a sua atenção e ouça o que o Espírito Santo tem a dizer nessa manhã. Jesus, em seu ministério terreno, ele enfrentou 3 lugares difíceis antes do grito da liberdade no alto do Gólgota. Antes dele declarar: está consumado, Jesus teve que passar por 3 lugares desafiadores do seu ministério. O primeiro lugar que Jesus enfrentou antes do grito da vitória está registrado no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, onde trata da tentação no deserto. O primeiro desafio terreno de Jesus foi enfrentar os desafios do deserto. E o que chama a atenção é que ele não foi conduzido pelas próprias pernas. Jesus está aqui dentro de uma caixa torácica, dentro de um corpo humano. E como humano, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ali sofrer todas as provações, para que saísse de lá aprovado pelo Pai, para dar início à sua obra de redenção à alma humana. Todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra deserto, o nome deserto, trata-se de um período de provação, um período em que Deus está te testando. O segundo lugar difícil aonde Jesus passou antes do grito da liberdade no alto do Gólgota foi no horto, no jardim do Getsêmani. Se no deserto o Filho de Deus ele foi provado, no Getsêmani a sua alma entra em agonia. No Getsêmani a sua alma entra em desespero. Todos aqui sabem que o jardim do Getsêmani, o próprio nome diz, lugar de prensar a azeitona para se extrair o azeite. Getsêmani para Jesus foi o local onde ele foi prensado. Se no deserto o seu físico foi provado, no Getsêmani a sua alma está sendo provada. É no Getsêmani que ele tem que escolher entre a sua vontade de se livrar da cruz, com a vontade do Pai de se entregar à cruz para resgatar a alma humana. Mas todavia, ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. O terceiro local, ou o terceiro lugar por onde Jesus passou antes do grito da liberdade no alto do Gólgota, foi a via dolorosa. Se no deserto o seu físico foi provado, se no Getsêmani a sua alma foi provada,
Agora na via dolorosa a sua honra está sendo provada. É na via dolorosa que ele vai ter que carregar uma cruz, um peso que não é dele. É na via dolorosa que ele vai ser humilhado, cuspido, afrontado. É na via dolorosa que ele vai tropeçar nas pedras, nas ruas de Jerusalém, machucando a sua fisionomia, rasgando os seus joelhos, em prol de um propósito. E o que chama a atenção, pastor Carlos, é que se somos imitadores de Jesus, em algum momento da nossa história, iremos enfrentar o deserto. Iremos passar pela agonia do Getsemane. Iremos enfrentar a via dolorosa. Só que tem uma montanha te esperando, e de lá de cima você vai cantar: está consumado. Está consumado. Esses caminhos por onde Jesus passou nos ensina que toda a vida cristã tem um seu modelo em Cristo, que superou as provas do deserto, enfrentou as angústias do Getsemane, sofreu as dores da via dolorosa, até chegar ao alto da cruz e dar o grito da liberdade: está consumado. Logo após o batismo no Rio Jordão, Jesus foi imediatamente conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu não vou me deter à questão do Getsemane, nem da via dolorosa. Eu vou me deter sobre Jesus no deserto. E eis a pergunta: por que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto? Qual foi o propósito? O que isso tem a ensinar? Primeira grande verdade: quando o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, é como se Jesus nos ensinasse que as provações surgem na hora mais esplêndida da vida. O Espírito Santo, ao conduzir Jesus para o deserto, está nos ensinando que as duras provações, elas surgem na hora mais bela da vida, na hora mais esplêndida da vida. É naquele momento em que você está triunfante, é naquele momento em que você está vivendo e tomando o sabor da vitória. A ida de Jesus para o deserto nos ensina que as provações sempre surgirão depois de um momento de uma grande vitória. Observe o que o texto está dizendo. Jesus havia acabado de sair do Rio Jordão, cheio do Espírito Santo, e logo foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto. Se você analisar o final do capítulo 3 de Lucas, Jesus, ao ser batizado no Rio Jordão, ele foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de pomba, e naquele ato o próprio Pai está ungindo o seu Filho nas águas do Jordão. O capítulo 3 de Lucas termina com os céus abertos, e a voz de Deus ecoando, dizendo: eis o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Só que no estalar de dedos, de repente, Jesus foi levado do céu aberto às terras áridas do deserto. Veja, não houve intervalo entre a glória do batismo e a dureza da tentação do deserto. Jesus vai repetidamente do sorriso aprovador do Pai para as ciladas do maligno. Jesus sai da água do batismo para o fogo da provação. Jesus, ele está nos ensinando
que as provações sempre surgem depois de grandes momentos de conquistas. Ouça isso aqui. Não houve nenhuma transição entre o céu aberto do Jordão e a escuridão medonha do deserto. Todos os que aceitaram a graça de Cristo precisam entender que eles não são super-humanos. Se me perguntarem qual é o pior momento da vida de um cristão, eu responderia sem titubear: um dos piores momentos da vida de um cristão sempre ocorre depois de uma grande vitória. Parece um paradoxo e soa meio que difícil de entender o que eu acabei de dizer, pois eu vou tornar a repetir. Talvez um pior momento da vida de um cristão seja sempre depois de uma grande conquista. E eu vou lhe explicar por quê. Porque toda conquista, toda vitória sempre atrai grandes desertos. Toda conquista, todo êxtase sempre vai atrair grandes problemas, seja ela de ordem física, como o deserto, seja ela de forma emocional, como Getsemane, seja ela em forma de ferir a sua honra, como a via dolorosa. Toda grande conquista vai atrair grandes provações. Só que ouça, devemos desistir de ir atrás das conquistas que Deus preparou de forma nenhuma. Muito pelo contrário, a cada conquista é um deserto. E essa roda gigante é um dos maiores estímulos de uma fé sólida. Até porque tanto as conquistas como os desertos são as escolas que Deus prepara para te manter perto dele. Vitória e deserto são as iscas que Deus usa para utilizar na sua vida para te manter perto dele. Jesus saiu da glória e da unção do batismo para as areias do deserto. Ouça isso aqui. Deserto não foi um acidente na vida de Jesus. O deserto fazia parte de uma profecia que iria se cumprir na cruz. Todos, absolutamente todos os processos de uma vida cristã faz parte de uma profecia que ainda não se cumpriu. Sabe por que você está em agonia? Sabe por que as coisas às vezes não dão certas na sua vida depois de uma grande vitória? Sabe por que choramos? Sabe por que enfrentamos dias difíceis? Sabe por que você sofre sem entender? Sabe por que te colocam no deserto se você tentar saber o porquê e as razões? É simples. Tudo isso faz parte de um processo, porque tem uma profecia que ainda não se cumpriu na sua vida. Acho que a igreja não acordou. Diga para quem está perto de você: não foi tragédia. Não, diga para ele: não foi tragédia. Isso faz parte do processo de uma profecia que não se cumpriu. Sabe por que as coisas às vezes não dão certas? Porque tem uma profecia que ainda não se cumpriu na sua vida. Deixa eu perguntar nessa manhã: quem é que tem promessas? Levanta assim as mãos. Quem é que tem promessas? Então tudo que você está vivendo faz parte de algo que ainda não aconteceu. Até porque Deus, quando Ele te fez a promessa, Ele não explicou como iria fazer. Ele simplesmente disse que iria fazer, mas não disse para você os processos que você teria que enfrentar. Não disse para você que você teria um deserto, uma via dolorosa, um Getsemane. Mas o fruto, o resultado de tudo isso é que você vai chegar lá no alto do Gólgota e vai dizer: está consumado. Está consumado. Faz parte de uma profecia que não se cumpriu. A vida cristã não é uma pólice de seguros ou de seguros contra os perigos existentes.
Não é porque conquistamos as conquistas prometidas por Deus que isso nos torna isentos das calamidades da vida. A história bíblica registra que grandes sofrimentos vieram depois de grandes conquistas. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Israel venceu a grande potência militar de Jericó, mas foi derrotada por um pequeno país chamado Ai, com 3.000 soldados no seu exército. A Bíblia também vai dizer que Davi venceu Golias, e depois por 2 vezes quase foi morto pela lança de Saul, tendo que fugir do seu país como escravo fugitivo, como bandido. A Bíblia vai dizer que Paulo ficou 2 anos na cidade de Éfeso pregando o evangelho. O resultado disso é que quase toda a cidade se converteu, queimando seus livros de magia em praça pública. Muitos abandonaram o culto a Diana, a deusa dos Efésios. Porém, dias depois, Paulo fugiu, sendo escorraçado pelos homens da cidade que tentavam matar o apedrejado. Grandes conquistas atrai grandes problemas. Só que esse é o método de Jesus te manter perto. Você sabia que a vida cristã não é uma vida isento de guerras? Ninguém que está debaixo desse teto, ninguém que está debaixo da cobertura do Espírito Santo, da igreja de Cristo, está isento de passar por problemas. Todos nós temos as nossas guerras. E por que elas existem? Porque Deus quer que elas existam na sua vida. Porque é justamente a guerra que te mantém perto dele. É justamente a guerra que faz você criar um estímulo para ter uma fé sólida. Ai de mim, de você, se não fossem as guerras. Se você pegar o 2º livro de Reis, capítulo 5, a Bíblia vai dizer que o rei Salomão herda um trono de paz. Até porque Davi foi o homem que derramou sangue. Foi Davi que conquistou as terras de Israel. Mas quando ele passa o trono para Salomão, Salomão herda um trono de paz. Salomão não pega espada. Ele governa Israel por 40 anos sem pegar uma espada. E é justamente esse momento de ausência de guerra que faz Salomão se envolver com mulheres que ele não deveria se envolver. É justamente nessa ausência de guerras que Salomão ajunta cavalos e confia a força do seu exército na força dos seus cavalos, subestimando aquilo que Davi disse para ele no Salmo 20, versículo 5: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A maior tragédia de Salomão não foi pegar em espada. Bem-vindo ao clube da insônia. Jamais esse ciclo, vitória e deserto, vem sobre nós para nos matar. Muito pelo contrário, Deus usa esse método para te atrair. E quando Ele perceber que você está meio distante, se prepare, porque a guerra vai se intensificar. Sabe por que está grande o problema? Sabe por que está grande a dor? É porque Deus está percebendo que você está muito longe. Ele quer você perto. Diga para quem está perto de você: Deus quer você perto. Jesus saiu dos céus abertos para enfrentar o diabo, para poder dizer no Monte Caveira: está consumado. Ouça isso aqui: o diabo não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos e estarmos cheios do Espírito Santo. O versículo 1 diz que Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus era o Filho de Deus, estava no deserto em jejum, mas isso não o tornou imune aos ataques de Satanás. O diabo não nos deixa de nos atacar pelo fato de orarmos e jejuarmos, mas é o jejum, a oração, a presença do Espírito Santo que são as nossas armas para derrotarmos Satanás nos desertos da vida. Segunda grande verdade do porquê que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto:
Observe que o ataque do diabo se intensificou no 40º dia da provação. Se o deserto, ele vem depois de saborearmos grandes conquistas, eu preciso entender que Jesus, quando ele foi conduzido para o deserto, ele está nos ensinando que o ataque do diabo se intensificou no 40º dia da provação. O versículo 3 e o versículo 4 afirma que no 40º dia de Jesus no deserto, Jesus demonstra uma fome intensa, e foi a partir daí que o diabo se tornou mais pessoal no deserto. Jesus passa a ter uma tentação física. Ouça isso aqui: o diabo, ele é um ser inteligente. Eu não estou fazendo uma apologia do diabo, mas deixa eu falar o que ele é. Ele é inteligente. O diabo é um ser espiritual. O diabo também é um ser paciente. Ele sabe dar o bote no dia certo. Satanás esperou Jesus sentir uma fome intensa para intensificar o ataque. Ouça isso aqui: o diabo sempre vai tentar tirar proveito das nossas necessidades. Ele tentou Jesus quando ele estava com fome, com físico debilitado, estômago vazio, corpo latejando em profunda agonia depois de 40 dias de jejum. Todos os poros do corpo de Jesus pediam por pão. E o diabo não perde a oportunidade de tirar proveito disso. O diabo não te provoca nos dias do teu vigor espiritual. Ele vai esperar a sua carne gritar por comida. O diabo não te procura quando você está na intimidade do jejum. Ele vai atuar quando você parar de jejuar. O diabo não faz proposta para quem não é cliente dele. O diabo sempre espera o dia da nossa fraqueza para tentar nos derrubar. A pergunta que surge é: você vai esperar esse dia chegar? A pergunta que surge é: você vai esperar que esse dia chegue dentro da sua casa? Você vai esperar que esse dia chegue na sua vida espiritual? O diabo não está aqui para brincar. Ele sempre vai aproveitar o tempo da fraqueza. Ele nunca vai te afrontar quando você estiver na crista da onda da fé. E quantas vezes ou quantas vidas ele ganhou nessa pandemia? Quantas famílias ele conseguiu destruir na pandemia? No momento de fraqueza, todos foram impedidos de cultuar, ou a maioria foram impedidos de cultuar. Quantos não estão mais entre nós? Quantos casamentos foram desfeitos? Quantos lares foram afetados porque o Satanás aproveitou o 40º dia, a quarentena? A terceira grande verdade sobre o porquê que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto foi que o diabo, ele tenta propor dúvidas nas certezas de Jesus. Ouça isso aqui: o diabo aproveitou a quarentena de Jesus para lançar dúvidas nas certezas de que Jesus tinha. Antes do deserto, Jesus ele foi batizado no Rio Jordão. Quando os céus se abrem, a voz de Deus ecoa dizendo: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus é levado para o deserto 40 dias, chega a fome, o diabo se aproveita, chega diante dele e diz: se tu és o Filho de Deus. O que está por trás da voz de Satanás, mais uma vez, é o seu desejo de disseminar dúvidas aonde Deus plantou certezas. Perceba que o diabo explora as circunstâncias adversas do deserto. Jesus estava no deserto depois de orar, jejuar 40 dias. Estava com fome, sozinho e junto às feras selvagens. Até que Satanás explora as circunstâncias adversas do deserto. E aqui ele vai dizer: se tu és
o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Há 4 lições aqui que eu queria que você assimilasse e guardasse para você. Primeiro, Satanás propõe dúvidas nos dias da fome de Jesus. O que isso significa? Quando o diabo disse: tu és o Filho de Deus, Deus estava, através de Jesus, dizendo: eu não trabalho com dúvidas. Quando Jesus responde o diabo dizendo assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o Jesus, o Deus que está ali em forma humana, está nos ensinando que não pode haver dúvidas nas certezas que Deus plantou. Foi Deus que disse: eis o meu filho amado. E o diabo está dizendo: se tu és o Filho de Deus. Eu não sei se você já analisou que no decorrer de toda a Bíblia Sagrada, o diabo é especialista em disseminar dúvidas. Ele disseminou dúvidas no coração de Eva no jardim. É assim que Deus disse: pode comer de tudo? Se você pegar Josué capítulo 24, versículo 15, o grande líder Josué vai dizer para os hebreus, dizendo: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem se irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrate, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu, Josué dizendo: eu, certeza, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 6, versículo 8, ele vai orientar a igreja de Jerusalém a pedir sabedoria sem duvidar. Elias no Monte Carmelo, em 1º livro de Reis 18, ele vai olhar para os hebreus e dizer assim: até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Jesus disse em Mateus 6, 24: não podeis servir a 2 senhores. Dúvida. Ouça isso aqui: as dúvidas fomentam as ansiedades, e as ansiedades é o sofrimento antecipado que nos tira a capacidade de reagir, tornando o problema maior do que ele é. Não pode ter dúvida na sua fé. As dúvidas paralisam. As dúvidas é a agenciadora da falta de paz. As dúvidas dizem aos homens, ou faz os homens cogitar, que Deus pode não estar tão certo assim em relação à sua vida. Quem provoca dúvidas é Satanás. Até porque Deus não trabalha com dúvidas, Deus trabalha com certezas. Eu não sei se tem alguém debaixo desse teto com dúvida daquilo que tem que acontecer na sua vida, daquilo que vai acontecer na sua vida. Você precisa ter certeza. Ouça isso aqui: quando houver dúvidas, a resposta de Deus é nítida, é não. Porque dúvida não vem de Deus. Quando é de Deus se tem paz. Eu te pergunto, na decisão que você está a tomar, você está em paz? Pergunta para quem está perto de você: tem paz? Se diante da escolha que você for fazer, você está em paz, então vá, porque Deus te abençoou. Mas se diante da dúvida, ou se diante da questão a ser decidida, você está reticente, Deus já está dizendo: é não. Lá chega lá, diga para quem está perto de você: as dúvidas é um não de Deus. Como Deus fala. Se tu és. Não, eu sou, porque Ele disse que eu sou. Não pode ter dúvidas. Segundo, o diabo sugeriu a Jesus que ele tirasse vantagem por ser filho de Deus. Como assim? Jesus estava faminto. Ele tinha o poder para transformar as pedras em pães.
Afinal, no casamento lá em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho. Era verdade que Jesus precisava de alimento para sobreviver, mas a questão era como ele obteria o alimento: como homem ou usando a patente de filho de Deus? Nas entrelinhas, o diabo estava sugerindo que Jesus resolva o problema da sua fome usando a política de que os fins justificam os meios. O diabo insinuava dizendo: você tem prerrogativa, você não é um filho de Deus, você pode, se tu és o filho de Deus, usufrua da patente de filho de Deus. Só que o começo do texto diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. E isso significa que o sustento do Filho de Deus não viria por méritos próprios. Ele não está ali no deserto como Deus, ele está como homem. E o diabo está dizendo para ele: usa o seu poder, se alimente do seu próprio modo. Escute isso aqui: se foi o Espírito que levou para o deserto, então será ele que vai sustentar com pão. Escute isso aqui: eu tenho medo dos super crentes, porque os super crentes agem como se tivesse todo o poder. E Jesus levou, ou melhor, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ele enfrentar o deserto como homem. Se o Espírito Santo conduzisse Jesus para levá-lo ao deserto, para ele agir como Deus, ele teria dito. A pergunta que surge é: como que eu vou resolver o problema? Usando meus superpoderes? Ou agir como homem na dependência de Deus? Ouça aqui: o diabo aconselhou a Jesus a agir de forma independente e encontrar seus próprios meios para suprir suas necessidades. A questão era: confiaria Jesus no Pai ou se alimentaria a seu próprio modo? No deserto, Jesus está em um corpo humano, e o diabo sugere a ele agir com sua divindade. Mas o que há de errado nisso? Não há de errado coisa nenhuma, porque é simples. A resposta é: foi o Espírito Santo que levou ao deserto. Diga para quem está perto de você: é o Espírito Santo que vai cuidar de você. Todas as vezes que o homem tentou ajudar a Deus, se torna em tragédia. Escute o que eu vou dizer: se Deus está permitindo que a sua casa, que a sua vida passe por um grande processo, vai ser como humano na dependência do Filho de Deus que você vai resolver o seu problema. Não tente solucionar o problema usando os recursos humanos que você tem. Vai ser tragédia no final. Pergunte para quem está perto de você: como homem ou como Deus? Tem horas que precisamos agir como seres humanos normais e não se portar como se fôssemos super-heróis com superpoderes. Jesus precisa de alimento. Porém, mais do que isso, ele precisava fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? A vontade do Pai era ver o seu filho agindo como ser humano mortal, que dependesse de Deus para superar os desafios no deserto. Aqui Jesus nos ensina algumas coisas. Primeiro, não devemos agir por conta própria. Segundo, que devemos aguardar a vontade do Pai. Terceiro, que o mesmo Deus que leva para o deserto é o mesmo Deus que pode te enviar anjo para te alimentar na jornada do deserto.
Levanta a sua mão direita aos céus. Uma só época, levanta as duas. A promessa de Jesus é: eu levo e eu cuido, eu levo e eu guardo, eu levo e eu trago de volta. Tem glória, 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 tem glória. Jesus cuida de você, Jesus cuida da sua família, Jesus cuida da sua vida financeira. Ele está prometendo nessa manhã: fui eu que levei, é eu que tiro. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar. Quem tem glória da glória, quem tem glória da glória. Achei calaçuras. Muito mais além do que isso, o diabo propõe a Jesus a quebra do jejum. Muitos inviabilizam a doutrina do jejum aplicada por Cristo nas páginas sagradas. Mas o que é jejum? Se é que a gente tem feito nesses últimos dias. O que é jejum? Jejum é a abstinência ocasional de alimentos, a fim de levar o corpo em sujeição ao espírito. Jejuar é abster-se do bom para alcançar o melhor. Jejum é um dos elos fundamentais contido como regra de fé nas Escrituras para quem quer ficar conectado com o céu. Porém o diabo sugere a quebra dessa conexão. O diabo sabe que Jesus está jejuando. Ele sugere e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e termine com esse sofrimento. Sabe o que o diabo está sugerindo aqui? A quebra da intimidade. Para que jejuar? Para que orar? Para que ir para a igreja? Se eu posso assistir pela live? Olha para cá. Observe a resposta de alguém que não quer perder o contato com o céu. Levanta a sua mão, levanta. Ouça a resposta de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Não quebre a sua intimidade com Deus por causa de um pedido das trevas. Mantenha o seu elo de ligação com o Pai. Ouça isso aqui, Gênesis 12, a Bíblia diz que Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, sai do meio da parentela, sai do meio da tua casa, que eu vou fazer de você uma grande nação. Capítulo 15, Abraão se frustra porque a promessa não se cumpre. Deus aparece para ele dentro da tenda e diz: Abraão, sai para fora, olha para o céu, começa a contar estrelas. Ele começa a contar estrelas. Gênesis 18, Abraão está frustrado porque a promessa não se cumpre, só que ele está na porta da tenda. Em Gênesis 18 ele tem uma visão espetacular. Ele vê 3 seres, 3 homens, representando aqui a Trindade Santa. Quando Abraão vê a Trindade Santa, ele se levanta. Ele não espera Deus chamar para fora. Ele se levanta, vai diante de Deus e diz: vem para dentro, vem para dentro da minha casa, vem para dentro da minha casa. Quando Deus entra na casa de Abraão, Deus agora vai dar o prazo da bênção. Daqui um tempo determinado, tua mulher Sara vai ter um filho. Preste atenção. Quando nós temos intimidade com Deus, os segredos são revelados. Se você está com vontade de descobrir qual é o tempo da promessa, chama ele para dentro. Vem para dentro. Feche os seus olhos. Levanta a sua cabeça, céus.
Diga: Espírito Santo, entra em mim. Diga: Espírito Santo, volta. Diga para Ele: Senhor, me dá forças para não quebrar o elo. Senhor, me dá forças para não interromper a conexão. Diga para Ele: Senhor, me dá forças para não deixar Satanás entrar na minha história e mudar toda a promessa que o Senhor tem feito na minha vida. Não quebre a sua intimidade por um pedido das telas. Quem me ouve, diga amém. Quando o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto, o diabo está sugerindo que Jesus tome um atalho no deserto. Eu vou dizer de novo. Quando Jesus é conduzido para o Espírito, com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo ao deserto, o diabo se apresenta e sugere a ele um atalho no deserto. De cima de um alto monte, Satanás abre a cortina dos reinos da terra e mostra a Jesus seu domínio sobre os reinos e lança a proposta: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo sabe que Jesus está comprometido com o reino de Deus, então lhe apresenta os reinos do mundo. O diabo queria fazer Jesus, ou de Jesus, o novo César, e assim o poder de Roma estaria em suas mãos. Seu povo oprimido, o povo de Israel, quebraria o jugo da escravidão e reinaria com ele. E o diabo estava dizendo: olha, Jerusalém será a sede do teu governo e não Roma. Mas aqui o Espírito Santo nos ensina algumas coisas. Primeiro, Deus, ou melhor, o diabo propõe um atalho para Jesus conquistar o mundo sem passar pela cruz. O diabo oferece a Jesus um reino de glória sem passar pelas dores. A questão não era reinar sobre todos os reinos do mundo. A questão não era Jesus se tornar rei, até porque Deus já havia prometido o trono ao seu filho desde Davi. A questão era como e quando essa coroação aconteceria. Deus prometeu ao filho reinar sobre todo mundo depois da cruz. E o diabo está dizendo: não precisa passar pela cruz, basta você se curvar um pouquinho, que tudo isso será seu. Diga para quem está perto de você: não existe atalho quando a cruz te espera. Diga para quem está perto de você mais uma vez: você não foge da cruz. Todas as vezes que você pegar um atalho, vai aumentar a quilometragem dos teus passos rumo à tua redenção. Mas o Senhor está dizendo: não aceite atalho, aceite a minha proposta, porque a cruz te espera. Ao passar por essa terra e se tornar um cristão, nenhum de nós ficará isento das dores. A cruz está lá te esperando. A pergunta que surge é: você vai dar um jeitinho brasileiro para se livrar dela? O diabo ofereceu a Jesus um trono de glamour, sem passar pelas dores. Se prostrado me adorares, eu te dou. Não existe coroa sem cruz. Não dá para pegar um atalho quando a cruz está ali te aguardando. Você pode até fugir da cruz,
mas aonde você for, a cruz está lá te esperando. O problema só vai ficar maior, pastor, porque ele está fugindo, pegando um atalho, querendo se esquivar, e a cruz está ali. Mas enquanto você vai de um lado, quando você vai para o outro, não tem jeito, a cruz está lá. Quer um conselho? Abrace logo essa cruz. Resolva logo esse problema com a cruz, porque a cruz te coloca em liberdade. Ei, eu vou dizer de novo: a cruz te coloca em liberdade. Enquanto você fugir da cruz, a cruz não te dá o aval. Mas quando você abraçar a cruz te coloca em liberdade. Então resolva o problema logo, abrace logo a cruz e diga para ela: me coloque em liberdade. Posso ouvir um amém? Se eu disser que eu estou na metade? Calma, pastor. Aqui, ó. Ouça isso aqui. Antes do brado da vitória sobre a morte, vão conspirar contra você. Antes de ser o leão da tribo de Judá, vão te trair na mesa da comunhão. Antes do cabelo branco como a neve, olhos como chama de fogo, você vai agonizar sozinho no jardim. Antes da coroa de ouro, vão te colocar uma coroa de espinho em sua cabeça. Antes do grito da redenção, tem uma via dolorosa te esperando. Antes da terra estremecer, os sepulcros se abrirem, você vai apanhar sem merecer. Antes da consolação dos anjos, vou enfiar uma lança do teu coração. Antes do estar consumado, vão cravar a sua carne na madeira áspera. Não há atalho quando a cruz te espera. 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 Diga para quem está perto de você: não se preocupe. Não, diga com mais fé: não se preocupe. Se você viveu a sexta-feira da paixão e experimentou o sábado do silêncio da sepultura, diga para ele, diga: a promessa que temos é que o domingo de Páscoa está chegando. Diga para ele: se você já venceu a sexta-feira da paixão, diga, se você já venceu a sexta-feira da paixão, diga, se você superou o silêncio da sepultura, diga para ele: a promessa que temos é que o domingo de Páscoa está chegando. O domingo de dizer Tetelestai está se aproximando. Eu vim aqui dizer que a vitória está chegando. Quem pega? 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 Pega, 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 pega. Mais uma vez, diga para ele: não se preocupe, Deus está no controle. Escute, o diabo ofereceu tudo para comprar Jesus. Se houver um preço pela qual você venha desobedecer a Deus, pode esperar que o diabo pagará a você o preço que for para te comprar. A pergunta que surge é: você que está me ouvindo, você que está me assistindo, terá estrutura e maturidade suficiente para rejeitar os valores exorbitantes de Satanás e não desobedecer a Deus? Sabe qual foi a resposta de Jesus para Satanás? Retira-te daqui, Satanás. Diga comigo: retira-te. Não, diga: retira-te daqui, Satanás.
Mais uma vez, retira-te daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus somente adorarás. Eu não vou dividir a adoração com o atalho, eu vou adorar abraçado com a cruz. Para trás de mim, Satanás! Você pode adorá-lo? Essa resposta de Jesus revela que nada pode ser bom se é errado. O diabo sempre tentará o nível da nossa profundidade com Deus. Nada pode ser bom se for errado. Deixa eu terminar. Quando o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto, o diabo propõe a Jesus uma demonstração pública, sensacionalista do seu poder. Como assim? O diabo leva Jesus ao pináculo do templo e diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para lhe guardar. O diabo, ao perceber o desejo de Jesus em obedecer a Deus e glorificar o seu nome por meio da palavra, o diabo agora tenta Jesus com a Bíblia na mão. Ouça isso aqui, ouça essas verdades. Primeiro, o diabo propõe uma ideia suicida para que a dor da fome fosse retirada do corpo de Jesus. E isso me faz entender que toda ideia suicida surge de uma fonte satânica. Há existências de doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças da alma que ninguém vê, e isso pode levar alguém a aderir à ideia de tirar a própria vida. Respeito a medicina e acredito na existência dessas anomalias, mas o desejo de morrer tem a sua fonte em Satanás. Satanás propõe a ideia de que se a pessoa morrer, a sua dor acaba. Aliás, quem deseja tirar a sua vida não quer morrer, ela quer fazer com que a dor dela, dentro delas, termine. E a sugestão do diabo é: vai lá, se joga, Deus vai cuidar de você, não vai acontecer nada com você. Mas o diabo é mentiroso. A palavra diz que os homicidas não entram no reino dos céus, e quem tenta tirar a própria vida está tentando cometer um homicídio contra a própria vida. E eu te pergunto, quem é que nunca desejou parar? Pode ser que alguns que estejam aqui pensou na hipótese de tirar a própria vida. Porque quem quer tirar a própria vida não quer morrer. Ela quer fazer a dor dentro dela desaparecer. Só que o diabo é mentiroso. Ele está dizendo: não vai acontecer nada. Ele vai acontecer sim. Você fica sem céu. Você que está me assistindo, se você tentar contra a sua própria vida, você vai perder a sua salvação. Ouça isso aqui, eu já estou terminando. O diabo propõe para Jesus uma demonstração sensacionalista de poder fora de contexto. O cenário era desértico, e o diabo sugere que Jesus promova um espetáculo para ele provar que de fato é o Filho de Deus. O diabo diz assim: você não é o Filho de Deus? Se joga aí, Deus vai mandar poder. Aqui ó, Jesus não veio em carne para demonstrar poder sem propósito. Jesus jamais quis ostentar seu poder para demonstrar proeminência entre os homens. Diga para quem está perto de você: o bom aqui é Deus.
Não, diga para ele, bom aqui é Deus. Diga para quem está perto de você, quem tem que demonstrar poder aqui é Deus. Interessante que no início do seu ministério Jesus pedia sigilo para aqueles que foram alcançados por sua cura. Fala para ninguém. O diabo tenta fazer o filho enfrentar o pai. Como assim? O diabo diz, citando o Salmo 91. Guarde isso aqui. O diabo apresenta-se para Jesus no pináculo do templo e cita o Salmo 91. Ele mandará aos seus anjos acerca de ti, para te guardar e te sustentar nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. O diabo está dizendo, Jesus, está na palavra. Jesus, aqui está na Bíblia, está na palavra. Diga para quem tem perto de você, não está na palavra não. Está na palavra não. É aqui que o diabo mais uma vez ataca Jesus com a Bíblia na mão. Está na Bíblia. Salmo 91. Está na Bíblia. O diabo cita o Salmo 91, mas esconde o contexto do Salmo 91. É diferente. O diabo cita um versículo fora do contexto, dizendo, está na Bíblia. Esse Salmo 91 revela a confiança de um homem em Deus. É o salmo do homem que confia no Senhor. O contexto está dizendo o homem, ou as qualidades do homem que confia no Senhor. Quem confia no Senhor, o Senhor está dizendo, Ele vai mandar anjo para te guardar, para não deixar você tropeçar. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas o diabo tira o texto fora de contexto. O capítulo 1 da epístola de Tiago diz que Deus não pode ser tentado. Satanás ele cita o texto e insinua que se Jesus confia na palavra do Pai, então por que não experimentar Deus para saber se Ele enviaria mesmo anjo para te proteger? Mais uma vez eu vou dizer assim, eu tenho medo desses super crentes. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Em nenhum lugar da Bíblia Deus autoriza o homem a desafiá-lo no sentido de provocação para saber se ele envia de fato o socorro prometido. Jesus disse que se bebermos alguma coisa mortífera, não nos faria dano algum. Ele não disse para você sair por aí bebendo veneno, esperando Ele enviar o antídoto. Eu vou dizer de novo, tenho medo dos super crentes, pois estão bebendo do mesmo engodo de Satanás, achando que todos os desafios feitos pelo homem terá o respaldo e a segurança de Deus. E eu digo que não. Deus não tem obrigação de enviar anjo para quem vive os perigos existentes. A fé não anula o bom senso. Um cristão não deve expor-se a riscos desnecessários. Pessoas estão agindo por conta própria, pensando que Deus tem a obrigação de socorrê-los. Tem não. Para finalizar, eu aqui encerro. Deus não pode ser culpado de inoperante por causa de suas escolhas. Não culpe Deus de ser omisso quando você não o consultou nas suas decisões. Alguém pode dizer assim, mas está na palavra. Mas essa palavra mal usada
pode provocar uma grande tragédia na sua fé. Coloca aqui o versículo 13. Sabe por que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto? Para nos ensinar que o diabo sempre volta. Versículo 13. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Aqui, ó. O diabo sempre promete voltar para terminar o que ele começou. Quer ver alguns exemplos? Quando ele se ausenta de Jesus, logo depois ele volta. Como assim? Ele voltou vestido de fariseu quando o acusavam tramando sua morte. O diabo voltou incorporando-se em Pedro para o desistir de enfrentar a cruz. O diabo voltou no beijo traidor de Judas. O diabo voltou usando as duas testemunhas falsas do Sinédrio. O diabo voltou vestido de soldado romano, utilizando todos os requintes de crueldade na cruz. O diabo ele volta no Gólgota, utilizando Jesus na boca do ladrão da esquerda. Diga comigo, o diabo sempre volta. E como vencer o diabo? Se ele vai voltar, se coloca de pé. Ouça isso aqui. Em uma batalha em que vencemos o diabo, nosso inimigo, teremos sempre uma promessa dele. Ele sempre voltará com uma roupagem nova, mas com as velhas propostas. Diga para quem está perto de você: o diabo sempre volta. Até porque você não consegue matar o diabo. Ele é um ser espiritual. É possível. E já você já venceu o diabo algumas vezes. Mas hoje, dentro da tua história, dentro do teu contexto, ele voltou de novo. Só há 3 coisas a fazer quando o diabo volta. Posso falar? Primeiro, fugir dele. Tiago 1,7. Existiu o diabo, e ele fugirá de vós. Fugir não é ficar para ver o que vai acontecer. Você não é super-homem. Lembra-se de Sansão? Lembra-se de Sansão? Sairei como antes. Mas a Bíblia diz que mal ele sabia que Deus já tinha saído dele. Não subestime o poder de Satanás. Ele é mais poderoso do que você. O diabo, Jesus o chama de valente em Mateus 12. Arcanjo Miguel, na epístola de Judas, não pôde contra ele. E quem é você, comedor de arroz e feijão, para dizer que o diabo está debaixo dos seus pés? Feche seus olhos. Coloca as suas mãos sobre o teu coração. Sabe por que a crise se instalou dentro da família? Com seus olhos fechados. Porque você permitiu que Satanás voltasse. Porque além de fugir, você pode expulsar Satanás. Quer um conselho? Levanta as suas 2 mãos aos céus. Levanta assim. Como profeta de Deus, eu profetizo que sobre as suas mãos tem autoridade dos céus. Com as suas mãos levantadas, você tem autoridade dos céus. O óleo do Espírito Santo está sobre as suas mãos.
chegue em casa agora e use a autoridade que Deus te deu. Não permita mais que as músicas imundas entre dentro da sua casa. Não permita mais que os seus filhos façam de você o que quiser. Não permita que Satanás entre na tua história. Use a autoridade que Deus te deu. Use a unção que Deus te deu e expulse Satanás de dentro da sua casa. Você pode também resistir ao diabo. Se você manter um bloqueio, ele não se aproxima. Se você dizer: diabo, aqui você não entra mais, ele não vai entrar. Eu quero desafiar a igreja. Eu quero desafiar o povo que veio adorar a Deus, para expulsar Satanás, para repreender Satanás. Feche seus olhos e adore. Adore a Deus. Passado, minhas dores e aflições, lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado. Adore ao Senhor Jesus. Que foi pago por amor.
Levanta a tua mão nesta manhã. Levanta as tuas mãos nesta manhã. Receba o Espírito Santo que está sobre este altar nesta manhã, derramando a glória dele, segurando nas minhas mãos, nas tuas mãos. Peça a adorar. Peça a adorar ele nesta manhã. Adora ele nesta manhã. Deixa o Espírito Santo, deixa ele preencher esse vazio da tua alma. Deixa ele preencher esse vazio que está dentro de você. Receba nesta manhã a presença dele. Graças a Deus, que a igreja se assenta, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Que você, meu querido, nessa manhã, você tome posse dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus, Ele falou tremendamente comigo e com você. Aleluia. Leva para a sua casa, porque eu tenho certeza que essa palavra vai servir para mim e para você dia a dia em nossa caminhada. Quem recebeu essa palavra em nome de Jesus? Mas eu não podia terminar esse trabalho, querido, sem perguntar se tem alguém em nosso meio que ouviu essa palavra e precisa renovar a sua aliança com Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para chegar até Ele, você tem de dar um passo. Louvado seja o nome do Senhor. Só Ele tem plano de vida e de salvação para mim e para você. Tem alguém nesta manhã que queira se render aos pés de Jesus Cristo? Basta você levantar as tuas mãos, querido. A palavra foi pregada. Você ouviu o que Jesus falou conosco nessa manhã. Aleluias. Só depende de você. Salvação só com Jesus. Aleluia. Só Ele pode transformar a minha vida e a sua vida e levar para o céu. O homem não tem poder, querido, de mudar a minha história, a sua história. Mas Jesus, Ele tem poder de transformar a minha vida, a sua vida e levar nós, conduzir ao céu juntamente com Ele. Tem alguém nesta manhã? Levanta a tua mão. Jesus está aqui de braços abertos para te acolher e te carregar você. Aleluias, no colo. Aleluias. Tem alguém em nosso meio que queira se render aos pés de Jesus? Só Ele pode te conduzir à vida eterna. Só Ele tem plano de salvação para a sua vida. Tem alguém em nosso meio? Basta você levantar as tuas mãos e se render aos pés de Jesus, porque só Ele pode mudar a minha história, a sua história. Chega de sofrer. Chega de sofrer, querido. Chega de Satanás querer te envergonhar. Vem para os braços de Jesus nessa manhã, porque Ele quer te conduzir ao novo céu. Tem alguém em nosso meio?
Se não tiver, que Deus possa te abençoar a sua vida, mas continua vindo. E você fique sabendo que salvação só com Jesus Cristo. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Que Deus abençoa a igreja de Cristo. Aleluia. Hoje, às 18 horas, teremos o segundo culto. Que os irmãos se programam, se quiser estar novamente às 18 horas, venha, querido, buscar a presença de Deus, você que pode. Aleluia. E também, quarta-feira, também nós estamos no culto de oração, juntamente com a campanha aí. Então, uma benção, igreja. A nossa campanha aí, em nome de Jesus. Deus tem falado conosco, tem nos abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem vindo pouca gente, mas o Espírito Santo tem atuado aqui também, em nome de Jesus. Então eu te convido você, se você puder estar conosco, quarta-feira, venha buscar a presença de Deus. E logo pela manhã, na quarta-feira, tem oração com a bispa também. E os irmãos aí que têm vindo buscar a face do nosso Jesus. Sexta-feira, culto de cura e libertação. Aleluia. E domingo, nós temos o que aqui, igreja? Santa Ceia do Senhor. Então se programa, querido. Temos 2 horários em nome de Jesus, para você estar conosco em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé e agradecer o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelista Sérgio, Deus abençoa a sua vida. Os nossos visitantes, Deus abençoa a vida de cada um em nome de Jesus. Querido, não esqueça os pertences aqui, amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado, Pai querido, pela sua palavra, Senhor. Meu Deus, que falou, Senhor, tremendamente aos nossos corações. Senhor, leva a tua igreja, leva os teus filhos, Senhor, em direção aos vossos lar. Nos dá um domingo, Senhor, de bênção, Senhor, e de vitória, Pai. Guarda, Senhor, a tua família, Pai, para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Levanta a tua mão. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja convosco para sempre. Todos diga amém. Vá em paz em nome de Jesus. Irmãos, tem uma cantina ali abençoada. Os irmãos passam lá, ajuda a obra de Deus. Amém, querido? Tudo que sendo feito naquela cantina para abençoar